Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Nós tínhamos o Daily Show e toda a gente adorava o Daily Show e depois nós recebíamos as audiências e ninguém via. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso talk show radiofónico premiado. Eu avisei. Era só uma semana. Deixa-me andar. É o único sítio onde tenho a sorte de ouvir estas 3 vozes iluminadas sobre as coisas da cultura popular: Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes. E esta semana vamos seguir as tendências, nós estamos sempre na moda, e a tendência por estes dias é Jimmy Kimmel, talk shows e não só. Ora bem, vamos tentar fazer aqui uma cronologia muito rápida. Primeiro, o programa do apresentador e humorista foi suspenso indefinidamente na televisão americana, depois de um monólogo em que abordou a morte do republicano Charlie Kirk e que gerou ali um grande caos diplomático entre a ABC, que é da Disney, e a administração Trump. Depois, já esta semana, o programa regressou. Pelo meio, houve conversas, justificações, apelos, boicotes, acusações de censura de um lado e de ataques à liberdade de expressão do outro. Quase que fico cansado com isto tudo. Pedro Buxeri Mendes, espero que estejas bem. Gosto de ver aqui. Mas o programa voltou, não é? O programa voltou, exatamente, esta semana. Disse. Sim, okay. Mas nunca é demais reforçar. Voltou e parece que teve 3 ou 4 vezes mais de audiência, o que também era esperado, não é? Depois de todo o barulho que aconteceu. A minha primeira pergunta é: esta situação é sobretudo política, é muito televisiva, tem mais a ver com ideologia ou tem a ver com negócio, com dinheiro? Business, sim, é negócio. Business as usual. Sim, é negócio. Muita coisa foi dita sobre esta questão. Aquilo que aconteceu foi uma das empresas. A televisão dos Estados Unidos funciona de uma forma diferente. Portanto, durante o dia, até cerca das 8 da noite, eu até acho que até às 8 da noite mesmo, cada região, cada zona tem o seu canal de televisão: Évora, Santarém, Guarda, sei lá, Alhos Verdes. Ou seja, mais regional. Isso. São as chamadas afiliadas. Esses canais estão ligados a uma das grandes americanas e a partir das 8 da noite emitem por exemplo, o Seinfeld ou o ER, quando nos anos 90, estou a falar de séries dos anos 90. E aí, a essa hora, isso dá em todo o lado. Isso. E à noite daria o Jimmy Kimmel da vida, ou os Conan O'Brien da vida. Uma empresa proprietária de várias dessas televisões disse à ABC: se o Jimmy Kimmel continuar, nós não vamos retransmitir esse programa. O que significa uma enorme quebra de receita para a ABC, por causa dos anunciantes e dos compromissos, e foi isso que fez suspender o programa. A ABC, a Disney, achou que ia perder negócio e que mais valia tirar o Jimmy Kimmel do ar, ou suspender, ou seja, qual for a expressão que quisermos utilizar. Sucede que muita gente achou a Disney cobarde e suspendeu a subscrição, ou anulou a subscrição, ou cancelou a subscrição do serviço Disney Plus, entre outros boicotes a produtos Disney. E a Disney ter-se-á assustado. E voltou. Pronto, é mais ou menos isto que aconteceu. Não sei se me perguntaste alguma coisa específica, mas é uma questão de negócio. Mas não é só negócio, porque na origem de todos os males. Não, tu mesmo disseste, para citar Jesus Cristo, tu mesmo acabaste de dizer que... Sim, a primeira queixa, não? Quem disse não foi por estar descontente com as audiências, foi por dizer: eu não quero este gajo. Mas foi negócio também. Eu não disse que a Nexstar... Pronto, então a Nexstar disse que não queria o programa porque ele, o Jimmy Kimmel, ou ele, o programa, os conteúdos do programa, não respeitavam, neste caso, a memória do Kirk, e há uma razão aí política, claro, okay. Sim, claro. É uma motivação política por parte da empresa que disse à ABC que não queria mais o Jimmy Kimmel. Sim. Mas desculpa, diz. Só para sublinhar, a ABC ou a Disney ficou assustada porque ia perder receita, não é? Não ficou assustada porque... Portanto, a empresa, quando tira a ficha, aí a decisão que pesa é a financeira.
Sim, sobretudo porque me parece que estas pessoas, estes executivos de televisão americana, esta malta toda, têm muito medo de Trump e das legislações. Só para dar um pouco de contexto, estive recentemente num encontro com várias televisões, incluindo de Israel. E parece que o governo Netanyahu vai, em breve, promover uma lei, ou um regulamento, ou não sei bem qual é a expressão, em que as coimas para os canais de televisão que não tiverem a programação desta forma ou daquela, vai ser 1% da receita. Portanto, cada vez que uma SIC ou uma TVI cometer um erro lá do sítio, leva com uma coima de 1%, o que vai provavelmente levar à ruína de muitos canais de televisão. Isso já aconteceu na Turquia também. É uma forma do poder político... Isso é declarada interferência política... Isso. Disfarçado de questões de... regulamentados e não sei o quê. Aqui as coimas em Portugal não são nem de perto nem de longe assim, o que permite que tenhamos a chamada liberdade de expressão, que é o que parece estar aqui em causa. Maria Ramos Silva, isto tem um lado novelesco, porque a cada semana que passa, seja a ver com televisão e apresentadores de talk shows ou com outra coisa qualquer, parece que há sempre uma secção a que podemos chamar mais uma novela com Donald Trump. A questão é, até que ponto isto é só um folhetim passageiro, ou te parece que pode ser uma coisa mais séria, que pode ter outro tipo de consequências? É importante também lembrar, nós não nos esquecemos que houve uma outra cadeia televisiva que disse que o programa de Stephen Colbert, esta é a última temporada e não vai ser renovado e vai acabar, não é? E, portanto, haverá aqui uma ligação entre as duas coisas? Está aqui alguma coisa a transformar-se que pode ter consequências mais sérias? Sim, mas eu acho que o Pedro toca aqui num ponto muito importante, que é, nós temos a ideia que, neste caso os Estados Unidos em particular, são um grande bastião da liberdade e são, mas também são um grande reduto do politicamente correto por um lado, nós também nos esquecemos disso, não é? Estamos a falar de um destino onde, por exemplo, dizeres uma asneira vem com um pizinho por cima, não é? Não podes dizer uma série de coisas, pronto. E do business puro e duro, e de facto o Pedro lembrava e com razão, uma coisa que não é nova, que não tem só a ver com a administração Trump. Eu acho que este caso o que vem deixar a nu também, para lá de questões de cancelamento e até de censura, podemos falar disso, mas a quantidade de negócios e de empresas que dependem diretamente do Governo Central. E não é só com Trump, mas neste caso em particular, obviamente, nomeadamente a Disney, não é? Aqui num processo que envolve, por exemplo, a ESPN, depois a NFL Network, quer dizer, e não é só a Disney, depois está toda essa teia de afiliados. É um monstro, não é? Sim. E, portanto, é natural que a interferência, que também não é propriamente um dado inédito, seja mais saliente com Trump, porque Trump é também mais despoderado em tudo, diria eu. Acho que se perdeu de alguma forma a vergonha. Nós vivemos tempos em que, quer dizer, o público e o privado foram completamente estilhaçados também muito pela nossa cultura das redes. E as pessoas, na verdade, essa ideia do filtro, não é? Que de alguma forma nós esperávamos que contaminasse sobretudo as instâncias mais elevadas, desapareceu e desaparece por completo com Trump. E Trump vive no seu mundo, que é o mundo do espetáculo também e da televisão, não é? Agora, também é muito interessante ver a forma como o formato do late night foi evoluindo na própria TV americana, não é? É engraçado porque foi durante muitos anos, e sobretudo desde os anos 60, a grande era do boom da relação entre a televisão e a presidência. O Kennedy é o primeiro a ir aos late shows e de facto enceta ali uma relação que é muito peculiar, porque aquilo é quase como um ritual de presença e de validação, não é? Em que o senhor que está na Casa Branca passa por ali para fazer uma sua operação de charme, que é uma sala de estar simpática, não é? Guionada, e não há propriamente essa picardia política. Tiveste, sei lá, o Nixon a tocar piano, tiveste o Clinton a tocar saxofone. As pessoas já não se lembram muito disto. As pessoas nem se lembram que o próprio Trump já esteve num programa com o Jimmy Fallon a fazer-lhe vestinhas no cabelo em 2016, ao ponto depois até dizerem, ele se calhar esteve ali a branquear um bocado o Trump porque foi demasiado marca branca e fez festinhas e tudo mais. Portanto, eu acho que a questão é muito mais complexa do que aparentemente nos leva a pensar. Acho que temos que falar depois ali mais por diante de audiências e temos sobretudo que colocar as coisas mais em perspectiva, em que de facto nós esta ideia da limitação e do afastamento e do cancelamento tem algum tempo. Tu, se fizeres uma busca muito ligeira no Google, tens pelo menos uma lista com 14 personalidades ligadas a talk shows que foram afastados
nos últimos anos pelas mais variadas razões. E depois tens uma coisa também que é engraçada, é que, porque a vida também dá muitas voltas, é que o próprio Jimmy Kimmel nos anos 90 vem render um formato de um senhor que foi afastado, que era o Bill Maher, que tinha um programa que era o Politically Incorrect. E o próprio Colbert... Bom título! Pronto, e acho que a coisa na altura não correu muito bem. E o próprio Colbert também é muito engraçado, porque em 2014 é com ele que se começa a falar, por causa de um episódio qualquer do avanço da cancel culture e dessas coisas todas. Pronto. Agora, dito isto, é evidente que figuras como o Brandon Carr, que é assim o chairman, não é, da famosa comissão das comunicações, ou alguém que super entende isto tudo, parece que está assim na sua cruzada contra o suposto viés liberal na televisão e nos conteúdos norte-americanos e sim, é perigoso imaginar que as coisas possam não ficar por aqui e adquirir contornos cada vez mais alarmantes. Mas eu diria que não é só nos Estados Unidos, não é? Provavelmente. Vamos ver como é que as coisas correm. Bruno Vieira Amaral, parece-te que estes apresentadores /humoristas será esta uma tradição americana que pode estar em risco? Este tipo de programas? O tipo de programas talvez não esteja em risco, mas vai sofrer uma alteração como tem sofrido ao longo dos últimos anos. Os talk shows e estes programas do late night são uma emanação de meados do século, a partir dos anos 60, 70, e nós às vezes perdemos a noção de que corresponde, ou o período áureo destes programas, que corresponde a um determinado período da sociedade. Para fazer aqui uma tradução política, eu diria que estes programas nos anos 60, 70, 80 e 90, chegando um bocadinho já ao século XXI, são uma espécie de centrão político. São o centrão. Se tu pensares, mesmo uns mais recentes, o David Letterman, o Jay Leno, eles não são, apesar de serem, por defeito, serem de esquerda, e aqui defeito pode ser entendido nos dois sentidos, mas são entendidos como estando à esquerda, aliás, como quase toda a gente do showbiz. Ou pelo menos na esquerda, como vemos o panorama político americano. E americano, exatamente. Os chamados liberal media. Sim, mas não os vias como ativistas. E isso mudou nos últimos anos. Claramente, podes dizer que é uma reação também a uma sensibilidade maior por parte da direita americana, e nomeadamente do Donald Trump, mas também podes dizer que eles tomaram para si, estes apresentadores, quase que a missão de defender o país da ameaça da extrema-direita e da direita. E isso tem transformado estes programas, não sei se as audiências têm a ver com isso, mas em programas de nicho, ou programas de ativismo, de combate político, mais do que programas de entretenimento, ou uma mistura de entretenimento e política. Eu acho que vão continuar a ir nesse sentido. Se calhar menos o caso, por exemplo, do Jimmy Fallon, não é? O Jimmy Fallon, eu tinha pensado nisso, acho que íamos falar depois também das características dos apresentadores destes talk shows. É verdade que os talk shows adaptam um pouco ou moldam-se à personalidade do apresentador. Se nós pensarmos ali no período em que o Jay Leno tinha o prime time e depois havia o Conan O'Brien, também tinha que ver com a questão da diferença dos horários. Mas o Jay Leno era mais do centrão e o Conan O'Brien era um bocadinho mais arrojado, até em termos humorísticos. E eu estou a falar do centrão não no sentido político aqui, mas no sentido das próprias piadas, dos próprios segmentos, das rubricas que havia. E até da questão do politicamente correto, não é? De o que dizer sobre determinados temas. Exatamente. O Conan O'Brien era muito mais, desbocado. O Jay Leno era Rock FM e o Conan O'Brien indie era rock, indie alternativo. E isso ainda se vê um pouco, por exemplo, no caso do Jimmy Fallon, que é muito mais neutro, é muito mais showbiz, o tipo quase literalmente dos 7 instrumentos, e isso marca algumas diferenças. Mas se tu olhas, por exemplo, para o Daily Show, acho que o Daily Show teve uma grande influência
depois até na forma como são conduzidos, e sendo um programa diferente, mas teve uma grande influência na forma como são conduzidos outros programas. O que tu vês é uma politização desses programas. E eu acho que isso vai continuar a existir. Este episódio é apenas mais um episódio nessa crescente politização daquilo que era antigamente. Há um espaço mais ou menos neutro, ou se quiseres, recuperando esta ideia, do centrão político, cultural e social. Pedro Buxeri Mendes, antes de irmos para o intervalo, tenho curiosidade nisto, que é se tens um destes apresentadores que seja favorito, entre estes que estão no ativo hoje. Eu nunca gostei do género, curiosamente, como consumidor, deixa-me dizer assim, porque entendo os meandros. Nós tínhamos o Daily Show e toda a gente adorava o Daily Show, e depois nós recebíamos as audiências e ninguém via. Portanto, é um pouco como viver ao pé da Torre de Belém e nunca lá ir. Portanto, as pessoas gostam da ideia de que estes programas existam, com apresentadores carismáticos e que estão sempre a sinalizar virtude e a desmascarar o Bush, que o George Bush era burro, pronto. E o próprio Jon Stewart acabou por reconhecer que, na hora da verdade, esses programas não tinham a influência que a maior parte das pessoas julgava que tinham. A verdade é que Trump, por exemplo, ganhou 2 vezes as eleições com estes programas no ar, não é? Com estes talk shows como de esquerda, como o Bruno diz. Estes programas dependem da qualidade dos convidados, e os convidados são atores e atrizes e cantores. As coisas são normalmente combinadas, não é? Portanto, se tu fores um convidado meu, tu já sabes o que eu te vou perguntar. Quais são as perguntas, claro. O que eu acho que faz sentido, há uma encenação, depois há um número musical. O que, por exemplo, desculpa interromper, por exemplo, no caso do Jimmy Fallon é demasiado óbvio, ele não consegue disfarçar o quão planeado tudo aquilo está. Isso mas nós em Portugal achamos que a espontaneidade tem um valor em si, regra geral. E, portanto, tu és meu convidado num talk show português e eu vou-te perguntar. São sempre perguntas abertas, não é? Tiago, houve algum momento na tua vida em que tu sentiste não sei o quê? Exato. E tu ou és um tipo muito treinado e tem uma resposta logo espirituosa, ou então vai dizer, assim de repente, pronto, portanto é melhor combinar, certo. Mesmo que seja. Estas coisas foram evoluindo para o próprio apresentador se tornar a estrela. O monólogo, as rubricas que faz, por exemplo, o James Corden tinha o Carpool Karaoke, não é? Aquele inglês que fazia o Late Show. Há alguns deles que depois até vão apresentar os Oscars, não é? Mas houve uma coisa que mudou completamente isto tudo, e estou a incluir não só os talk shows como outras coisas na televisão, que são as chamadas redes sociais. Não só as pessoas podem manifestar, como hoje em dia tu não precisas de ver do Jimmy Kimmel. Tu vês os reels, exatamente. Os retalhos. Se ele disser alguma coisa mais fora do quadrado, pronto, amanhã de manhã vês. Isso também deu cabo muito do formato. E, portanto, eles têm muito menos audiências, mas muito mais popularidade. E ninguém está a ganhar com isso, a não ser as próprias redes sociais, se fosse o TikTok ou o Instagram. Exato, porque a popularidade nada serve para as televisões, não é? Porque tu não as televisões, os chamados legacy media, as televisões em todo o mundo, não conseguem ganhar dinheiro no digital. Por variedíssimas razões, podemos dedicar um programa a isso. Então também há aqui um problema genérico e abrangente para os legacy media. Portanto, o que é que uma ABC ou uma CBS ou uma NBC ganha em ter um um talk show da noite? Aquilo custa uma pipa de massa, tem que pagar uma pipa de massa ao apresentador, e as receitas são cada vez menores porque as audiências são cada vez menores. Portanto, o que é que ganha em ter esse programa? É uma pergunta que os acionistas muito provavelmente farão nas reuniões com a gestão periódicas. E vai haver um dia em que os programas acabam e muito provavelmente alguns destes Jimmy Kimmels ou Colbert vão se transferir para o digital, para um Spotify qualquer. Como o Conan fez? Ou como o Conan fez, foi obrigado a fazer, e agora tem um podcast e faz os programas que até estão na nossa HBO Max. Sim, vamos ver o que é que acontece, mas em princípio estes programas tendem a acabar tal como estamos a ver no momento. Muito bem, final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. As sondagens davam 8%. Não vais conseguir nunca, é um disparate. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? O Dr. Mário Soares inventa este radicalismo. Uma história de truques sujos. Quer fazer apelo ao medo. Acordos secretos, agressões e dúvida.
até ao fim. Era um animal de boxe, portanto, para ter boxe é para dar pancada. O verdadeiro combate eleitoral para as presidenciais vai começar. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Luria. Estreia a 30 de setembro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos à conversa sobre Jimmy Kimmel e a tempestade política e televisiva que tem rodeado os talk shows americanos. Pedro Buxeri Mendes, dizias uma coisa no final da primeira parte e eu queria que terminasse aqui este raciocínio, que tinha a ver com as audiências destes programas, Jimmy Kimmel, Colbert, etc. E queria fazer-te esta pergunta, que é uma pergunta que é um tema que tu gostas de abordar, que é, e falavas disso sobre as audiências do Daily Show na SIC Radical. Em Portugal, alguém vê estes programas? Eu pergunto isto porque, se calhar, em determinadas bolhas é um tema de conversa, é um tema de já viste o que fizeram e tal, e depois no WhatsApp mandam um link e não sei o quê. Mas a questão é, as pessoas veem estes programas ou é uma coisa de jornalistas? Estes programas são do tempo do chamado Appointment TV, não é? Televisão com hora marcada, em que tu tinhas que estar sentado à espera que o programa começasse. Bons tempos. Sim, tempos diferentes. Hoje em dia o horário da noite, imagina, a partir das 11 da noite, é um horário que pertence aos streamers, aos Netflix. Acontece muito, a família agrupa-se para ver determinado conteúdo e depois cada um vai para o seu lado, não é? Se calhar a mãe vai se deitar, se calhar o filho vai para o quarto e se calhar o marido ou o homem, enfim, estou a usar aqui uma descrição tradicional, sim. Fica a ver estereótipo. Se calhar ver uma série, ver um programa de futebol, etc. A questão é que estes programas acabam por ser superados pela atualidade, porque neste momento existe uma espetacularização da atualidade. Tudo é espetacular. Qualquer coisa que o Putin fez, qualquer coisa que o José Mourinho fez, qualquer coisa que o André Ventura fez. E isso é sempre mais premente do que propriamente estar a ver o Colbert ou o Jimmy Fallon. Nós passamos o Jimmy Fallon na SIC Radical, tem umas audiências razoáveis. É isso que eu te ia perguntar. Mas eu creio que se o programa for sair da SIC Radical não haverá nenhum abaixo assinado, nem se vai convocar uma manifestação para o Recio, para um destes sábados, para pedir que o programa exista. Até porque o programa provavelmente está acessível na internet ou nas piratarias. São programas que nós gostamos de ter e achamos que devemos ter porque contribuem para criar para reforçar, mesmo assim, a escolha que nós temos, mas só às vezes é que têm audiência. O Conan O'Brien, eu diria que era o favorito em Portugal. Enfim, é subjetivo o que eu estou a dizer, mas essa é a sensação que eu tenho. Mas já não existe o programa do Conan O'Brien. Se existisse, eu preferia ter o do Conan O'Brien ao ter o do Jimmy Fallon. Mas o do Jimmy Fallon, como acho que creio que era isso que o Bruno estava a dizer e bem há pouco, é o mais fun, não é? É o mais... Sim. É o menos... É mais pop. Sim, e se calhar estares a ver, é um ótimo programa de televisão. Às vezes melhor, às vezes pior, mas é um ótimo programa de televisão. Tem piada, aqueles jogos que ele faz têm graça. É o que gera menos conflito, não é? Sim, mas isso não era a forma original destes formatos. Exatamente, quando começaram a meter a colherada na política. Mais diplomático, não é? Agora, eu considero, se me perguntares, por exemplo, se o Eixo do Mal ou o Governo Sombra são talk shows também. Pronto, nós é que achamos que tem que ser sempre com um apresentador, com gravata. E... Já lá vamos. Maria, eu queria te perguntar, há bocado falávamos disso, esta coisa de sair da televisão e ir para o online, até que ponto pode ser uma boa solução? Ao Conan não correu muito mal, mas também há essa questão do Conan ser um bocadinho especial, e também te perguntava se tens algum favorito no meio desta competição. É difícil, eu também não sou fã número 1 deste tipo de... Não és o público-alvo. Não sou. Também acho que o estilo de vida mudou, não é só essa questão da forma como nós... E estas pessoas não são do vemos... Benfica também. Quer dizer, não sabemos. Pois. Não sabemos. Há uma grande probabilidade de serem, como é evidente. E algumas ainda se lembrarem do Humberto Coelho a levantar o braço para assinalar fora de jogo. E tinham mais audiências. E penalti. Tinham mais audiências, não é verdade?
Não, eu acho que é aqui uma questão que é complicada. Nós falávamos das audiências e eu fui ver os números pelo menos deste primeiro quartel do ano. Jornalista, isto é ter mas jornalismo é no de facto sangue. relevante, porque repara, Ainda bem, haja alguém aqui que faz esse trabalho. Que o programa mais visto, e eu penso que era do Colbert, chega no máximo 2,4 milhões nos Estados Unidos da América. Isto é um nicho do nicho, percebes? Nós estamos a falar do nicho e os outros é tudo por aí abaixo. E portanto, de facto, nós estamos a falar de uma coisa que obriga, para lá de todo o efeito legacy, da questão do posicionamento, da validação, enfim, destes canais quererem apostar nestes tipos e nestes formatos caríssimos. A verdade é que é quase uma coisa no escuro, não é? Com um retorno que é completamente incipiente, e por cima liderados por tipos que ainda podem dar chatice, porque depois vão dizer umas coisas que são complicadas e depois vão arranjar de facto muito complicadas, isto é, eles estão a fazer o que bem lhes apetece e bem, não é? Claro. Mas há de facto implicações perante aquilo que dizem. É muito curioso, nós falávamos há pouco também do momento em que a política entra dentro de casa destes late nights, e a verdade é que há um artigo muito interessante, eu penso que é do New York Times, já desta semana, que faz assim uma espécie de wrap-up disto tudo, e o jornalista na altura até destaca um dado curioso, que é acho que é com o próprio Kimmel, um dos episódios mais vistos, não tem nada a ver com política, é um em que ele se limita a falar de um caso de saúde com o filho e com os hospitais, e aquilo mostra-te, na verdade, a afinidade primordial que as pessoas têm com aquele formato e com os temas, mais do que diatribes políticas, a espuma dos dias. Quando tu vais ali a questões muito primárias e que tocam na essência do que é aquela relação com as pessoas que estão lá em casa, eles conseguem estar um pouco mais por diante. Até porque, imagina, eu depois assisti ao regresso, não sei se vocês viram este monólogo de quase meia hora de regresso do Kimmel, mas eu acho que aquilo foi um pouco confrangedor, para ser sincera, porque para já ele abre com uma piada que é ótima, mas que não é dele, é tirada de um outro late night dos anos 60, do Jack Parr, e a partir daí levamos com uma preleção em que ele entrou naquele registro que eu acho que é das piores armadilhas para quem faz humor, que é tentar explicar-se sobre o que tinha feito. É para aqui abrir um precedente ainda mais complicado, não é? ainda mais tortuoso. E de facto, eu fico de facto com dúvidas até que ponto tem interesse para os mídias tradicionais continuar a apostar quando o retorno depois também acaba por ser este, não é? Seguindo esse raciocínio e aquilo que estavam a falar das audiências, Bruno Vieira Amaral, apesar disto tudo e de as audiências são cada vez mais pequenas e etc., toda esta confusão quer dizer que a televisão continua a ter muito poder. Continua a ter, claro, senão não estávamos aqui a falar disto. Isso não era uma questão, disto, não é? Claro. Não, e o Trump deu-lhe muito poder fazendo, o que é o mais irónico. E continua a ter, pode ser em termos de audiências, sim, pode ser orientado para um nicho, mas continua a condicionar as conversas que se têm. Antigamente estes programas, e acho que em parte continuam a ser assim, serviam uma espécie de digestão humorística da atualidade no seu todo, não só da atualidade política, de acontecimentos. Se calhar algumas das coisas que nos lembramos melhor do período do Bill Clinton, do caso Mónica Lewinsky, foram de coisas ditas na altura em talk shows, nesses programas. E essa digestão, eu não digo que fosse para toda a população norte-americana, mas aquilo de alguma forma formatava o que tu devias pensar ou a forma como se devia olhar para aqueles temas. Acabava por suavizar também. Era uma espécie de amortecedor social dos temas. Ou seja, se tu olhares para as coisas de uma determinada maneira, de uma maneira bem-humorada, humorística, as coisas acabam por não ser tão graves, não ser tão nocivas como poderiam ser. E eu acho que tinha esse efeito quase amortecedor. Ora, hoje não, os talk shows se tornaram uma parte de intensificação. São mais aguerridos, não é? São claramente mais... Quer dizer, isso não tem a ver com a minha opinião acerca das ideias políticas dos apresentadores. Mas eu não gosto, de facto, de catequistas e de tipos que fazem catequese, estão ali a dar sermões neste tipo de programas. Não era isso que acontecia antigamente.
e passou a ser essa a regra. Depois também depende muito do tipo, já disse isso na primeira parte, de quem apresenta, do perfil do apresentador. Eu gosto muito do Jon Stewart por uma questão de empatia com a forma dele falar, com a forma dele fazer as piadas, o timing dele. Não gostava nada do Trevor Noah, que depois ele foi substituir, que é um chato, é um tipo chatíssimo, é um tipo chatérrimo, era horrível, eu não aguentava aquele tom de superioridade moral, de estar a educar os ignorantes e de estar a mostrar sempre que está do lado certo da história, como eles gostam de dizer, porque aquilo, em termos de entretenimento, era uma espécie de raid. Aquilo fazia às audiências, aos espectadores, o que o raid faz aos mosquitos. É horrível tu estares a levar com aquela superioridade moral todos os dias, ou praticamente todos os dias. Há uns anos, ficou viral, viralizou um dos vídeos dele, do Trevor Noah, a fazer um grande discurso, já não sei a propósito que esse foi da morte do George Floyd, que era das coisas... Aquilo era para se estar a ouvir, não sei, numa igreja, tu imaginas se calhar um pregador a falar e não um tipo do entretenimento. E eu acho que tudo isso tornou diferentes os talk shows, tornou-os ainda mais talk e menos show. O show, claro, aqui é no sentido de programa, mas há um lado de espetáculo que te parece que ficou perdido. Ficou perdido, claramente, e tens assistido à exceção deste género de apresentadores que ainda por cima se julgam de facto portadores dessa chama da liberdade, acham que estão sempre a falar em nome da civilização e da liberdade e da democracia, o que pode dar um grande conforto a quem pensa como eles e a quem gosta de ouvir o seu próprio eco, mas para um espectador que não está à procura de ideologia ou de aconselhamento político, é extraordinariamente aborrecido. Pedro Buxeri Mendes, sobre o talk show em Portugal, ainda há pouco estavas a dizer que, e usavas o exemplo do Eixo do Mal, dizendo que também é um talk show. Eu considero. Exato. A minha questão é, este tipo de talk show em que tens um apresentador, não é? E depois tens um convidado, na semana que vem tens outro, e tens um momento musical e tal. Isto tem alguma tradição na televisão portuguesa? Atualmente, pelo menos... Nós tivemos o Cabaré da Coxa, não é? Estou à vontade para falar, porque não é do meu tempo. Era um programa que deixou marca, pronto, acho que muita gente ainda se lembra, um programa pré-redes sociais, vamos dizer assim, feito pelo Rui Unas e pela equipa dele. Também houve o 5 para a meia-noite? Ainda há? Eu acho que o Cabaré da Coxa foi um programa diferente do 5 para a meia-noite, o 5 para a meia-noite mais institucional, num canal público, tem que ser mais institucional. Certo. O 5 para a meia-noite no Cabaré da Coxa correram-se mais riscos e era um programa, só que era um programa indie, não é um programa de grande público. Certo. O problema dos... Também o Herman entra aqui neste campeonato? O problema dos talk shows é que quanto mais convencionais são e quanto mais abrangentes são, lembro que o Bruno Nogueira teve um talk show na sexta-feira à noite na RTP durante algum tempo, jogou 1 ano ou 2 e não funcionou, e o Bruno Nogueira é um dos grandes nomes do nosso humor. Quanto mais convencional menos interessante é, porque no fundo estás a entrevistar o Paco Bandeira, ou estás a entrevistar o Emanuel, ou estás a entrevistar... E as conversas são sempre baunilha, não é? E tem que ser, quer dizer, as pessoas não vão... E é uma opinião que eu tenho há muito tempo, e que mantenho, é uma convicção mais do que uma opinião, é que nós em Portugal jogamos muito à defesa, mesmo um grande nome, jogam muito à defesa e, portanto, as respostas e as dinâmicas são sempre controladas, convencionais, controladas, baunilha. Não, por isso seria preferível guionar. Isso. Só que para guionar, nós em Portugal também nunca temos tempo, porque ele agora não tem no telefone, não está em Águeda, ainda não veio. Não, tem graça, mas não tem. Nós em Portugal mas tem alguma graça. Fazemos sempre muitas coisas. Nós em Portugal estamos sempre em Águeda. É o hustle, é o nosso hustle. E ele não sabe a que elas vêm, não sei o quê. Nós pedimos as 5. Quais são as 5 canções da tua vida, Tony Carreira? Imagina. O Tony não respondeu porque não está cá, não sei o quê e tal.
Não, isso cria umas areias na engrenagem que torna muito difícil fazer as macacadas, aqui a palavra é Itália. Sim, essa produção de backstage tem que ser forte e oleada, não é? Na América eles têm estruturas, não é? Têm publicistas, têm agentes que tratam de arranjar lá as 5 perguntas. Respondem eles, claro. Claro, as 5 músicas favoritas do Clint Eastwood. Mas isso chega uma resposta. Mas isso permite que a indústria funcione, Claro. não é? Não, é porque existe uma indústria, tem de existir uma indústria. O Herman, eu lembro-me, começou com o Parabéns, não é? Da RTP, não sei se lembram. Adorava, parabéns. Sábado à noite. Pronto. E é aí que o Era um Herman... misto de concurso com talk show. Era um programa, um original belga, em que a pessoa cujo aniversário era nessa semana era o convidado. Era belga? Era o original. É que bem. Sabes o nome? Não. E o Herman começa a ser acusado de ele só fala dele, ele não deixa ninguém falar e não sei o quê. O que é um pouco bizarro. E era por isso que corria bem. Porque nós gostamos do Herman e não do Paco Bandeira, digamos assim. Enfim, um abraço ao Paco Bandeira. E aquilo se era um modelo de talk show. Depois na SIC o Herman praticamente dá origem ao humor enquanto atividade profissional, porque tem aquela malta das produções fictícias a fazer aqueles quadros todos e depois já tinha feito antes numa enciclopédia, mas isso é um talk show rico. Nós nunca tivemos nem dinheiro, nem recursos, nem estrelas em número suficiente para que isso fosse diário. Star System. Pronto, para que isso fosse diário, como é na América, que é 4 vezes por semana, que é como se fosse diário. Mas tivemos ótimos talk shows. Agora temos o 5 para a meia-noite, ainda sobrevive na RTP. Só que a televisão, e isto também é importante ser dito, é regulamentada, é regulada, e há certas coisas que não se podem fazer. Nas redes sociais podes fazer tudo. Pronto. Mas deixa-me dizer, posso entrar aqui numa polémica com o bom amigo, vamos embora. Vamos polemizar. Em relação ao Herman, não sendo os programas em Portugal guionados, não é? As entrevistas, pelo menos, há segmentos que são guionados. Não sendo guionados, eu de facto acho que é muito importante ser um bom entrevistador. E o Herman não é um bom entrevistador. O Herman, de facto, atropela os convidados. E isso, num programa, num episódio, pode ter graça, em 2, mas quando é sempre assim... Eu estou a pensar naquele talk show, nem sei se é transmitido em alguma televisão, acho que sim, do Graham Norton. Aqui em Portugal não, mas sim, o inglês. O inglês. É semanal. E aquilo, claro, tem ali, eles já sabem o que é que vão dizer, mas de facto são os convidados que brilham. Claro, é diferente ter o Paco Bandeira e ter a Ellen Mirren. Também concordo. Sim, aqui nos podcasts em Portugal, qualquer miúdo que lança um podcast, portanto, desculpa interromper, convida o Ricardo Araújo Pereira, que de facto é um ótimo convidado. E rebenta logo com a... Não, só que não há muitos Ricardo Araújo Pereira. Certo, aliás, claro, acho que só há um, não é? Até ver. E por isso é espremido, é convidado. E por isso talvez o Herman fale mais do que o convidado. É a minha Mas o Ricardo Araújo Pereira também é um péssimo entrevistador. Pois, isso não sei, sim. Não, epá, essas discrepâncias também se notam lá fora nos formatos norte-americanos. Tens alguns que são bons hosts, mas depois são péssimos entrevistadores. As perguntas, o Ricardo Araújo Pereira nas entrevistas leva sempre as perguntas todas feitas. Não sei se são se o convidado tem conhecimento ou não. No programa dele na SIC. No programa dele na SIC. Não sei se os convidados têm ou não conhecimento das perguntas, mas aquilo é sempre muito rígido. E a piada está sempre na pergunta. Sim. E, quer dizer, ou os convidados deveriam saber a pergunta para prepararem alguma coisa, ou então se preparam muito mal, porque muitas vezes, coitados, aquilo torna-se constrangedor. Mas ele quer ter piada, não é? Assim que fala, ele quer ter piada, não é? Claro. E por isso é que a pergunta... Por isso é que eu acho que a ideia não é entrevista. É um programa de humor, não é? É isso que eu estou a dizer. Claro, mas essa parte das entrevistas... Aquela parte é uma entrevista, ou devia ser. Na verdade é uma anedota em formato de entrevista. Pá, para mim não funciona bem. Eu nunca vejo. Uma conversa bem humorada. Eu vejo o resto do programa às vezes e não vejo a entrevista e tenho a mesma Então quem é que gostavas de ver? E vamos acabar porque... Então eu digo-te já... Quem é que tu gostavas de ver a apresentar o talk show em Portugal? Então, já apresentou, não sei se agora já não pode entrevistar, não pode fazer nada, que é o Carlos Cruz, que era de facto um tipo extraordinário neste modelo, em entrevistas. Sensibilidade, sim. Talk show, agora pronto. Não arranjaste ninguém mais novo? Não, isto era só para polemizar. Não é fácil, de facto, arranjar claro que não, claro. Alguém que eu acho que podia fazer muito bem este tipo de programas, porque tem um timing cómico excelente e também tem, parece-me, aquela qualidade empática, não sei se seria um bom entrevistador, é o José Raposo.
O Zé Raposo é um ator com um extraordinário timing cómico, talvez dos melhores. Também é muito bom quando faz papéis dramáticos e acho que tem aquela dimensão humana necessária para ser um bom entrevistador. Acho que era capaz de retirar o melhor dos convidados. E estamos a falar de alguém que eu nunca vi a fazer um programa do género, portanto... É um feeling. É um feeling que eu tenho. Do tipo de personalidade que eu acho que poderia funcionar neste programa. Portanto, diretores de programa estejam atentos. É preciso uma coisa essencial, não é? Que o público cada vez mais tenha a capacidade de encaixar piadas, porque o grande problema, na verdade, na base disto também é esse. Deixa-me só dizer isto antes de chegar lá. Temos um minuto ainda? Um minuto. Pronto, nós temos talk shows durante o dia. Sim. Pronto. Sim. Pronto. E houve uma vez até que o Manuel Luís Goxa, da TV, entrevistou o Mário Machado, aquele fulano Sim, que gerou imensa polémica esse momento. Mas a entrevista foi muito boa. Mas, no entanto, gerou polémica porque o Goxa não devia ter entrevistado, não devia ter ido. Portanto, o Goxa que fez o Momentos de Glória. Sim, mas a entrevista foi muito boa ao Mário Machado, do ponto de vista jornalístico, aqui também, como ele não é jornalista. Do ponto de vista pergunta-respostas, estás tu a dizer, sim. Do ponto de vista dos temas e da forma como interpelou o convidado, que é um convidado polémico, obviamente. Portanto, nós se calhar temos ótimas entrevistas nos programas da manhã da TV e da SIC. Não, isso temos, e da tarde. A Júlia Pinheiro faz entrevistas, às vezes são entrevistas com pessoas. Mas cá o radar não apanha. A questão vai ter um pouco a isso. Eu acho que nós somos visceralmente censoras e isso está a ficar cada vez... Repara, nós recuarmos na história da humanidade, há um senhor chamado Jesus Cristo que foi cancelado de alguma maneira. Quem? Jesus Cristo foi cancelado. É verdade, para que nós não fôssemos cancelados. Foi mais do que cancelado, foi crucificado. Canceladíssimo. Antes dele vinha um tipo com uma tábua a dizer ou fazem isto. Vocês riem-se, mas é verdade. Será que nós vamos ser cancelados? Nós não temos sentido de humor. Jesus Cristo, na verdade, foi o primeiro apresentador de talk show. Será que no índice... Ora, sabes porquê? A palavra. Eles temem a palavra. Será que no índice remissivo é Cristo, Jesus ou é Jesus Cristo? É uma boa pergunta. Fica a dúvida. Mas agora chegámos ao final de mais um pop-up. O aviso do costume. Voltamos na segunda-feira em podcast com as sugestões da semana. Segundo aviso do costume. Sigam-nos nas vossas plataformas favoritas para não perderem nenhum episódio. Até segunda-feira.